Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu tava pensando em fazer um vídeo do quadro Papo Aleatório, que eu sempre pegava algum tema e fazia algum vídeo assim. É, licença, desculpa gente, tive que pausar. Então, eu sempre pegava fazia um vídeo sobre algum tema que me vinha à cabeça e fazer algum top, alguma coisa assim. E hoje eu pensei em fazer um top 10 de publicações da Marvel e da DC, um top 10 de cada, que eu gostaria que a Panini republicasse, alguma run, alguma coisa em específico. Porque desde 2000 e... desde do final de 2020, com a chegada dos ônibus, das sagas e tudo mais, a Panini ela tem feito muitas republicações de runs importantes, de alguns personagens devido a pedidos de fãs. A gente vê, por exemplo, que a gente teve republicação do Arqueiro Verde, do Mike Grell, Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. É, na Epic Collection, o Quarteto Fantástico do Walter Simonson e por aí vai. A gente tem muita fase importante. Então, eu gostaria de ver pelo menos umas 10 fases de cada editora que sendo republicadas, né? E vamos começar na Marvel. Eu gostaria muito de ver sendo republicado o Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Foi publicado durante bastante tempo na Nova Marvel, naqueles encadernados de capa branca. Eu trouxe aqui pro canal quando eu fiz a minha segunda coleção, trouxe a fase completa até. Foi uma fase muito boa, muito divertida e, de certa forma, o que definiu o que é o Gavião Arqueiro que a gente conhece hoje em dia, que é um personagem mais pé no chão, com mais personalidade. Claro que o Clint Barton em si, ele sempre foi um personagem muito importante ali no núcleo da Marvel. Eu acho que muita gente às vezes subestima o personagem pelo fato dele não ter tantas séries solo, mas o Matt Fraction ele deu uma importância muito grande ao personagem. Outra fase importante que eu gostaria de ver sendo republicada aqui no Brasil é o Cavaleiro da Lua do Jeff Lemire. É uma fase que não vê a luz do dia aqui há bastante tempo. O último encadernado foi publicado aqui, se eu não me engano, em 2017, 2018. Então já vamos quase aí para 10 anos sem essa fase publicada aqui no Brasil. É uma fase muito aclamada. Eu fiquei até surpreso que ela não foi republicada aqui no Brasil em 2022. Eles optaram pela fase do Charlie Houston, que não tinha muito a ver com o seriado da Marvel Studios. Não que a fase do Jeff Lemire tenha sido adaptada naquele seriado, mas era uma fase ali que tinha mais a ver com o momento. Então a gente já tem dois aqui. O terceiro é até engraçado, porque muita gente pediu para ser republicado do Demolidor a fase do Mark Waid. Ela foi publicada na íntegra aqui novamente na Marvel Saga, Demolidor por Mark Waid, para ser mais exato. Mas a fase do Charlie Soule, ela não tem nenhum pedido de republicação. Eu acho isso até um pouco cômico, porque o seriado, o Renascido, ele apesar de pegar muito elemento da fase do Zdarsky, ele basicamente adapta a parte mais importante da run do Soule, que é quando o Fisk se torna prefeito. Muita gente dá crédito ao Zdarsky por isso, mas não. Quem tornou Wilson Fisk prefeito foi o Charlie Soule. Eu gostaria muito que fosse republicado aqui em formato ou no formato capa cartão ou em formato ônibus, porque aí ficaria um ônibus só para publicar essa fase, porque o formato saga não deu certo. Eu acho que tipo assim deu muito encalhe. Eu vejo, por exemplo, a fase do Mark Waid foi publicada toda nesse formato, só que toda hora tá voltando encadernado para a banca. Os volumes estão sempre em promoção aí. É legal isso? De certa forma sim, tem aquela acessibilidade maior. Só que você percebe que não é um material que foi muito procurado. Eu acho que devido à publicação mesmo. Eu acho que a fase do Soul em específico seria boa no formato ônibus ou no formato em capa cartão, igual o Complete Collection lá dos Estados Unidos.
Já foram aí 3 runs, né? É... Agora, outra run que eu gostaria que fosse republicada aqui. Agora eu vou jogar para runs que já foram que já foram publicadas há pouco tempo, só que se encontram escassas no mercado. A run do John Barney no Quarteto Fantástico. Não li, não tive acesso a essa run. É, Ela foi publicada em 2 ônibus aqui no Brasil. Eu acho que seria uma boa oportunidade a Panini republicar, porque os ônibus eles são materiais engraçados porque eles não têm republicação. O único que teve republicação que eu lembre de cabeça foi o Homem Animal do Grant Morrison, só foi republicado uma vez, esgotou de novo. Já o quarteto do Barney nunca mais foi republicado aqui no Brasil. Creio eu que a Panini deva republicar de novo em ônibus ou então optar por um formato capa cartão. Se for optar por capa dura, provavelmente eles vão optar por algum arco em específico e tacar no Marvel Essenciais, porque tá assim agora. Basicamente, as grandes runs assim estão sendo republicadas ou um pedaço delas ou em outro formato. Como é o caso do Elias do Bendis. Eu trouxe aqui para vocês o Marvel Essenciais. A Panini não optou por republicar essa run aqui. Agora foram 4, né? Para completar a Marvel faltam 6. Outra que eu gostaria muito de ver sendo republicada aqui, que está um tempo fora de estoque já, é um tempo até esquisito, é o Thor, Deus do Trovão, do Jason Aaron com Esad Ribic. Creio eu que vai ser republicado logo logo, pelo menos o Carniceiro dos Deuses. Que é um material, é basicamente o ponto alto dessa fase. É o início da fase do Aaron no Thor, mas ao mesmo tempo é o ponto mais alto de qualidade que ele atingiu. E chega a ser engraçado, porque é uma fase que quase por completo, tirando aquela parte final perto da Guerra dos Reinos, é uma run muito boa, muito legal de acompanhar, mas o ponto alto dela é o Carniceiro dos Deuses ali, com o desenho do Esad Ribic, onde a gente tem o Gore, que infelizmente foi mal porcamente adaptado em Amor e Trovão. E o mais engraçado é que tá muito tempo fora de catálogo. O Thor não tem tanta coisa em catálogo agora. Eu acho isso meio bizarro, porque a última coisa relevante que a Panini republicou dele foi o Vikings do Garth Ennis, mas ele não tem tanta coisa assim. Creio eu que ou eles vão republicar essa fase por completo, ou eles só vão republicar o Carniceiro dos Deuses e vai ficar por isso mesmo. Eles devem ou optar por começar em ônibus de novo, ou então tacar um Marvel Essenciais com Carniceiro dos Deuses, ou um Marvel de bolso com Carniceiro dos Deuses. Mas eu gostaria muito de ver essa parte sendo trazida novamente para cá para o Brasil. Outra run que eu queria muito ler, X-Force do Rick Remender. Tá muito tempo não, foi publicado em 2022 aqui no Brasil. Já tá um tempinho fora de catálogo também. Não sei se tem planos de republicar, eu acho que difícil, porque é um título mais nichado dos X-Men e geralmente quando pedem republicação dos X-Men, agora eu vejo mais, por exemplo, o X-Factor do Peter David, que vem posterior ao Omnibus dos anos 90 que eu trouxe para cá pro canal. Mas eu gostaria sim de ter uma republicação dessa fase. Eu acho uma fase que pode ser interessante a leitura. Eu sempre tive curiosidade para ver esse grupo de volta. Já foram 6 agora, faltam 4, né? Da Marvel, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não pensei muito sobre a republicação, as republicações que poderiam ser feitas. Engraçado isso. O Cavaleiro da Lua eu já falei, o Jeff Lemire, né? Mas um que seria legal do Cavaleiro da Lua, que eu vejo que bastante gente elogiou na época, foi o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis com o Declan Shalvey, né? Foi o Declan Shalvey que desenhou. Seria só um encadernado, assim. Daria para eles republicarem tranquilamente no capa dura mesmo, porque é um material bom, é um material de alta qualidade.
Claro que eu adoraria que trouxessem em capa cartão, porque o capa cartão é um material que está sempre sendo bem-vindo. Eu li essas histórias do Cavaleiro da Lua, são muito boas, muito divertidas, vale a pena a leitura. E querendo ou não, de um período muito legal da Marvel, que é o da nova Marvel mesmo. É um período muito bacana de acompanhar da editora. Vale muito a pena. Agora, outros materiais, né? Tô pensando aqui em materiais interessantes para serem republicados. Anteriormente, eu adoraria falar do Homem-Aranha Ultimate, tanto o Peter quanto o Miles, mas a Panini já anunciou a coleção Ultimate, então é meio que chover no molhado. De Homem-Aranha mesmo diferenciado, que eu gostaria de ler novamente, né, de ter na coleção, que eu gostei muito na época, Homem-Aranha Superior, do Dan Slott. Eu acho que o ponto alto do Dan Slott no Homem-Aranha é o Homem-Aranha Superior facilmente. O que veio antes do Homem-Aranha Superior e o que veio depois não atingiu o mesmo pico de coisa interessante, de roteiro bem elaborado. É uma fase muito divertida, muito legal de se ler. Você tem ali um diferencial de acompanhar o personagem. Eu comecei a ler quadrinhos com Homem-Aranha Superior, foi o Homem-Aranha Superior e o Wolverine, mas a fase do Wolverine que eu li não é tão legal. O Homem-Aranha Superior já é muito interessante. É uma fase que do início ao fim te entretém bastante e acho que falta ter esse material aí em disponibilidade para o leitor. Agora, outra fase, né? Vamos aí para penúltima. O Thor do Walter Simonson é a fase mais aclamada do personagem. É, talvez uma da. Eu só não considero a mais popular, porque quando eu entro na internet, a fase mais comentada do Thor, querendo ou não, pelos leitores, ainda mais pelo Carniceiro dos Deuses, é a do Aaron, ali do iniciozinho, com o Hibik. Mas querendo ou não, a fase que bombou o personagem. Alçou aí o personagem no alto escalão, porque os anos 80, querendo ou não, eles tiveram essas runs redefinidoras de curso para os personagens. Você tem ali o Demolidor do Frank Miller, Quarteto Fantástico do Barney, que eu já citei aqui, os X-Men do Claremont, que vivem sendo republicados, então eu não coloco eles nos tops aqui, nesse tipo de top, exatamente porque eu não vejo essa necessidade, né? Porque a Panini vive republicando. Então, basicamente, é esse o Thor. E para fechar, realmente, como eu falei, Demolidor do Frank Miller, eu tô meio preocupado porque é uma fase que já tá sem republicação já tem um tempo. E é Frank Miller no auge. E é um dos trabalhos, se não, junto do Cavaleiro das Trevas, é o trabalho mais popular desse autor. E eu fico pasmo de não estar disponível. Creio eu que a Panini está segurando a republicação porque a edição definitiva do Demolidor está chegando perto. Então, para não ter material repetido e para tipo assim, os leitores não canibalizar uma coleção deles, o Demolidor do Frank Miller ele provavelmente vai ser republicado na edição definitiva. Então, eu não coloco como uma necessidade muito grande de desespero. Pelo contrário, já já a gente já vai ter essa fase no mercado novamente. Porque pela edição definitiva do Demolidor tá sendo continuada, se eu não me engano já chegou no volume 6. A Panini eu acho que não vê necessidade de republicar ou em ônibus ou em outro formato, ou no mesmo formato que era publicado antes, naqueles encadernados vermelhos. Eu acho que o que vai ocorrer é que a partir ali do volume 7 ou 8 a gente já vai ter essa fase e é só dar quem quiser Frank Miller é só continuar a partir dali. Eu vou fazer isso, por exemplo, porque apesar de ser muito fã do Demolidor, eu gostaria de ter todos os materiais do personagem disponíveis na minha coleção. No momento, estou lidando com problema de espaço, então só vou priorizar aquilo que tem alta qualidade. Então, meio que esses materiais que eu citei aqui no vídeo
caso eles fossem republicados, seriam materiais que eu ficaria de olho. Alguns eu daria mais prioridade, como o Thor e o Quarteto, que são fases, como eu já falei aqui no canal, eu gosto de fases que redefinem os personagens, que trazem ali algo novo, algum frescor. Então é isso. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo da DC no outro final de semana, porque eu acho que para não ficar muito grande, ficar aquele papo mega enrolado. Comentem aí runs que vocês acham que vocês fariam um top de republicação, até mesmo se você já tiver na sua coleção, para tipo assim, caso você queira que novos leitores conheçam aquele material também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, obrigado e tchau, tchau.